Bom dia, terceiro ano, hoje, dia 1º de outubro. Isso mesmo, começando o mês então, e vamos começar com português na página 23. Vamos lá? Palavras terminadas então em U, L, O. Vamos lá? Nós temos então um texto aí, fala assim, ó. Meu ideal seria escrever. E aí eu quero que vocês leiam o texto com atenção para a gente responder. Meu ideal seria escrever uma história tão engraçada que aquela moça que está doente naquela casa cinzenta, quando lesse minha história no jornal, risse tanto que chegasse a chorar e dissesse: ai meu Deus, que história mais engraçada! E então a contasse para a cozinheira e telefonasse para 2 ou 3 amigas para contar a história. E todas a quem ela contasse rissem muito e ficassem alegremente espantados de vê-la tão alegre. Ah, que minha história fosse como um raio de sol, irrevestivelmente louco, quente, vivo e em sua vida de moça reclusa, enlutada, doente. Que ela mesma ficasse admirada ouvindo o próprio riso e depois repetisse para si própria: mas essa história é mesmo muito engraçada. Então nós temos a história aqui, tá? Eu quero que vocês leiam novamente, tá? Para responder então as questões. A letra A nós vamos responder juntos na nossa aula pelo Zoom, tá? Que fala assim, ó, que tipo de história o narrador dessa crônica gostaria de escrever? Por que ele queria isso? Então, nós vamos ler a história para responder, tá? Oralmente. B. Leia as palavras a seguir em voz alta e fique atento ao som final de cada uma delas. Nós temos aí, ó, jornal, louro, meu. Essas palavras terminam com som semelhante, não é igual, é semelhante, tá? Assinale a alternativa que apresenta que o som é esse. Qual é o som? É o som de U, o som de O ou o som de L? Pronuncie aí novamente as palavras e descubra e marque o X da alternativa correta. 2. Algumas palavras que têm o som final parecido podem nos deixar com dúvida no momento da escrita, né? Complete as palavras do quadro abaixo com O ou U. Então vamos lá. Nós temos aí, ó, raio, riso, vivo, muito. Sago, cacau, uirapuru, shampoo. Então vocês vão completar com O ou com U. Letra A. Contorne a sílaba tônica de cada palavra, ou seja, a sílaba mais forte de cada palavra. Lembrando que nós temos apenas uma única sílaba tônica, tá? Em cada palavra. B. Agora, complete o texto a seguir de acordo com o que você observou ao completar as palavras do quadro acima. E aí nós temos aí, ó. Quando a sílaba tônica da palavra for a última, ela é escrita com a letra, e aí, com O ou U. Quando a sílaba tônica da palavra for a penúltima ou a antepenúltima, lembrando que eu começo a contar, né, do final da palavra para o início, ela é escrita então com O ou U. Tem dúvidas? Não se preocupa, a tia Keila vai esclarecer mais, né, na nossa aula pelo Zoom, tá? Número 3. Leia em voz alta os pares de palavras a seguir. Aí nós temos abril e abril, mal e mal, ou seja, com L e com U. Letra A. A pronúncia das letras L e U nas palavras acima é semelhante ou diferente? Pronuncie novamente a palavra que você vai identificar se é semelhante ou diferente, tá? B. Agora, assinale com o X a alternativa correta a respeito das palavras. Então, olha lá, nós temos 2 alternativas. As palavras que terminam com L ou U têm um som final semelhante, mas a escrita e o significado das palavras são diferentes.
Verdadeiro ou falso? As palavras que terminam com L ou U têm o som final semelhante e o mesmo significado, mas a escrita é diferente. Verdadeiro ou falso? Então, identifica aí e marca a alternativa correta, tá? E aqui na página 25 e última de hoje, tem um lembretezinho aí, ó, que eu quero que vocês leiam com atenção, tá? Para identificar, então, né, sobre as palavras que se escrevem com O ou U ou com L, tá? Mas eu vou explicar esse quadro na nossa aula daqui a pouquinho. 1. Complete os quadros com os nomes das imagens abaixo, de acordo com o que se pede. Então, nós temos aqui as imagens e nós vamos completar aqui, ó. Palavras terminadas com U, terminadas com L e terminadas com O. Ou seja, boló termina com O, L ou U. Chapéu, anel, caju, jornal, pato, pastel, livro. E aí? Então vamos lá. Você vai então identificar e vai escrever aqui as palavras. Vou fazer a correção e explicar mais daqui a pouquinho na nossa aula do Zoom. Espero vocês. Beijos!